Olá, pessoal. Nós vamos dar início agora ao capítulo 7, com as formas da equação da reta e compreender também o que é paralelismo e perpendicularidade. Vamos iniciar então com a equação geral da reta. Nós já estudamos que a equação geral da reta é do tipo ax mais by mais c igual a zero, com a, b e c constantes reais, onde o a e o b não podem ser nulos ao mesmo tempo. Por exemplo, a reta oblíqua de equação y igual a 5x menos 6 pode ser representada como 5x menos y menos 6. Como esse valor do x é positivo, então convém que nós levemos o y para perto do 5x, entre aspas, né? Nós adicionamos o menos y aqui e também do outro lado, que esta é a forma correta. Então, deixando pertinho aqui do 5x, nós vamos ficar com 5x menos y menos 6 igual a zero, onde nós temos o a, o b, que é menos 1, e o c, que é menos 6. E esta palavra oblíqua? Oblíqua é algo inclinado, certo? Então, se tem um coeficiente angular, significa que ela tem uma inclinação e ela toca lá no eixo y. Então, é uma reta inclinada, neste formato. Na letra B, ele fala que a reta horizontal de equação y igual a 7 pode ser representada como x vezes 0 mais y menos 7 igual a zero. Significa que desse lado aqui existia um x multiplicado por zero. Portanto, ficou somente 0 vezes alguma coisa, vezes o x, no caso, ficou somente o 7. Então, o 0 vezes o x vem para cá, x vezes 0. O y já estava lá e levamos o 7 para o outro lado. Então, nós podemos representar esta equação da reta horizontal, portanto, não é uma reta oblíqua, ela é apenas uma reta horizontal, onde ela representa uma função constante com o toque da reta no eixo y, exatamente no 7. Então, para todos os valores de x, o valor do y será sempre 7. Então, neste caso, nós vamos ter essa representação para a equação geral. E na letra C, que também não trata de uma reta oblíqua, mas sim de uma reta vertical, certo? Então, lembrando que a reta oblíqua é aquela que tem alguma inclinação desse tipo ou para lá. Então, nós vamos ter que a reta vertical é x igual a 2. Então, lembrando que toda reta vertical, a equação reduzida dela é nesse formato, x igual a 2, ou x igual a qualquer número. Então, nós vamos poder representar essa equação de uma forma geral, que seria a equação geral dela. Observe que o y não apareceu nesta equação, então eu poderia dizer que seria um y vezes zero, que é zero, não precisaria aparecer na equação. Portanto, para a representação da equação geral, nós podemos fazer x, que já está aqui antes da igualdade, mais 0 vezes y igual a 2, ou no caso nós podemos trazer o 2 para antes da igualdade, que vai ficar menos 2 igual a 0, que é a equação geral. Vamos a um exemplo com o exercício resolvido da página 141, que ele pede para construir o gráfico da reta R, cuja equação geral é 3x mais 5y menos 15 igual a zero. Nós sabemos que dois pontos distintos formam uma reta. Então, para facilitar nossa vida, nós vamos admitir que o x seja igual a zero, para a gente encontrar os pontos que estão tocando os eixos x e y. Então, se nós admitirmos o x igual a zero, nós vamos encontrar o y.
E depois nós vamos admitir o y igual a zero para a gente encontrar um x. Então, a gente estará encontrando aí 2 pontos na reta. Então, se fizermos o x igual a zero e substituindo na equação, nós vamos ter o seguinte. Resolvendo a equação, nós vamos ter y igual a 3. Portanto, o ponto P, com o x sendo zero, vai ser 0 e 3, que foi o y que nós encontramos. Primeiro, nós fizemos com o x igual a zero, para encontrar o y. Agora, nós fazemos com o y igual a zero, para encontrar o x. Substituindo o y na equação, nós vamos resolver esta equação. Passando menos 15 para o segundo membro, resolvendo, x é igual a 5. Logo, o ponto vai ser 5 e 0, que o y que nós assumimos foi 0. E encontramos o x. Agora, nós percebemos os 2 pontos que estão na reta, que nós encontramos, agora é só representar o gráfico. Tendo, portanto, o ponto 5 e 0 e o ponto 0 e 3. Agora é só traçar a reta dos 2 pontos que será o gráfico da equação da reta. Portanto, está aí o gráfico que representa uma função decrescente. No segundo exemplo, ele pede para obter uma equação geral para os eixos OX e OY do plano cartesiano. Se nós observarmos o plano cartesiano, a equação da reta OX é o seguinte. Nós vamos ter que para todo x em cima desta reta, o y será sempre zero. Portanto, se trata de uma função constante, y igual a zero. De forma um pouco parecida, nós temos que a reta vertical, ela sempre estava sendo um valor do x igual a alguma coisa. Então, neste caso, a reta vertical é x que vai tocar sempre no zero, ou seja, o eixo OY vai ser x igual a zero, sempre. Claro que é isso quando a gente está representando os eixos x e y do plano cartesiano, ok? Sem nenhum tipo de reta paralela ou reta vertical, ok? Então, é com relação mesmo aos eixos x e y do plano cartesiano. No exemplo 3 diz o seguinte. Considerando o ponto P, 1 e 5, e a reta R de equação x menos y menos 3 igual a zero, determinar os pontos ou o ponto de R que dista ou distam 5 unidades do ponto P. Então, se a gente analisar, nós temos o seguinte, o ponto que ele deu é 1 e 5, deu a equação da reta, ele quer que a gente encontre um ponto qualquer que dista 5 unidades do ponto P. Nós podemos chamar o ponto genérico, onde o x do ponto genérico seja A. Então, eu vou substituir o x por A na equação. Portanto, nós vamos ter A, o y vai para depois da igualdade, A menos 3 igual a y, ou y igual a A menos 3. Ou seja, quando o x era igual a A, o y era A menos 3. Portanto, o ponto genérico fica desta forma. Agora, fazendo a distância entre P e G, nós temos que a distância é igual a raiz de x de g menos x do P ao quadrado, mais y de g menos y do P ao quadrado. Substituindo os valores dentro dessa raiz, os valores do x do g e x do P, tudo isso é a distância entre o ponto P e G, então ele diz que é igual a 5. Nós vamos desenvolver, levar essa raiz ao quadrado e o outro membro também ao quadrado, e desenvolver dentro também. Portanto,
Então, juntando os termos semelhantes, nós vamos ter 2a ao quadrado menos 18a mais 65, porque é 64 mais 1, que dá 65, e o 25 vem para antes da igualdade, portanto, todos igual a zero. Agora é só simplificar. Aliás, nós faremos 65 menos 25, que dá 40, agora sim, dá para simplificar a equação por 2, então, nós vamos ter, simplificando por 2, nós ficamos com apenas A. Divide 18 por 2 dá 9, repete, 40 por 2 que dá 20. Então, resolvendo a equação do segundo grau, nós temos. Vamos resolver a equação pela soma e o produto, ok? O primeiro passo é fazer o produto. Quais são os números, duas raízes que multiplicadas, ou seja, dois números que multiplicados dão 20? Bom, pode ser 2 vezes 10. Ok, mas aí agora nós temos que voltar para a soma. A soma tem que dar o oposto de menos 9, ou seja, tem que dar mais 9. Então, não posso usar o 2 e o 10, porque se eu somar 2 mais 10, dá 12. Então, não dá o 9, ok? Então, posso usar o quê? Posso usar o 4 e o 5, que é 4 vezes 5, que dá 20, positivo mesmo, ok? E a soma de 4 com 5 dá 9, que é o oposto de menos 9. Portanto, realmente é o 4 e o 5 as raízes. Portanto, organizando direitinho aí, nós temos que a soma é 9, ou seja, o oposto do B, e o produto é 20, que será realmente o valor aqui do C. Ok? Então, nós concluímos já que o x' e o x duas linhas são 4 e 5. Inicialmente, nós vimos que o ponto G é A e A menos 3. Então, nós vamos substituir aí os valores que nós encontramos, que era aquele x, que era o valor de A. O x', o x duas linhas, que era o A e o A', no caso. Então, substituindo o valor de A, nós temos que G vai ser A, que é 4, e A menos 3, que é 4 menos 3. Portanto, o G é 4 e 1. Ou, no caso, x duas linhas, que seria o A duas linhas, então, o A vai ser 5 e o Y será A menos 3, portanto, 5 menos 3. Logo, o G' vai ser 5 e 2. Representando no gráfico, marcando os pontos, o ponto P inicialmente sendo 1 e 5. Então, nós teríamos dois pontos agora, ok? Que será o G, 4 e 1, e o G', 5 e 2. Ligando o G ao P, nós temos esta reta, que seria 5 unidades. E ligando também o G', valeria também 5 unidades. Para ampliar a visão ainda mais, nós podemos verificar o seguinte: 5 menos 1 é 4, o cateto deste triângulo retângulo. Aqui nós temos 4 menos 1, que é 3, portanto, nós temos o triângulo 3, 4, logo a hipotenusa é 5 unidades. Podemos fazer também com o segmento G' até P, onde você faz 5 menos 1, que é 4, portanto, este cateto. Agora faz 5 menos 2, que é 3, e agora nós temos este triângulo aqui, ok? Então, aqui é 3, aqui é 4, logo aqui é 5. E está provado aí que o ponto G e o G', estando localizado em 4 e 1 e 5 e 2, tem a distância de 5 unidades até o ponto P, ok?